Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é o Círculo de Júpiter. Pois bem, nós temos aqui o prequel, ou o prelúdio para o Legado de Júpiter. Eu comprei recentemente, inclusive devo compartilhar minha alegria com vocês de ter zerado meu carrinho do Amazon, que já está aí rolando há uns 2 anos. Várias publicações que foram saindo e eu fui botando no carrinho para poder comprar. A maioria já terminei, não vou comprar mais, reduzindo muito a quantidade de leitura. Agora é meter mão na pilha de leitura que já está rolando há anos aí, começar a ler algumas coisas que já saíram há algum tempo. Tá? Então vamos lá, qual é a história aqui de... Primeiro deixa eu fazer um recap aqui, fazer um flashbackzinho sobre o Legado de Júpiter. Eu fiz um vídeo que, por sinal, eu tive que rever esse vídeo de Legado de Júpiter para poder entender. E o vídeo tava uma merda, porque eu tava viajando, falei nada com nada. A história de O Legado de Júpiter basicamente você tem os filhos do que seriam a Liga da Justiça, né? A Liga da Justiça que o Mark Millar inventou aqui, baseada na Liga da Justiça que a gente conhece, se revoltando contra o sistema que eles estabeleceram. Eles estabeleceram um tipo de sistema onde eles, os super-heróis, são a lei e eles ditam quem está certo, quem está errado. Um tipo de totalitarismo, né, de ditadura. E os filhos deles resolveram acabar com isso. E a forma como eles resolveram acabar foram peitando e matando os pais e criando um novo tipo de sistema. Só que aí a gente vai saber aqui no Círculo de Júpiter como foi que esse sistema foi criado. A gente vai ter uma noção melhorzinha do que aconteceu para que levasse os super-heróis da União, que seria a Liga da Justiça, até, de fato, o momento de criar esse novo sistema econômico, mundial, ou o que quer que seja, né? Eles acabam criando basicamente um novo tipo de sistema baseado neles. E basicamente o que a gente tem aqui é uma Liga da Justiça, uma alusão aos personagens da Liga clássica, né? Aquela Liga antiga igual a gente costumava ver os Super Amigos. E como cada um deles é perturbado em algum aspecto ou tem algum problema em específico, e como a junção e a convivência deles entre si fez com que cada um tivesse um problema e levasse até essa solução. A gente começa no primeiro volume acompanhando o Trovão Azul, que é gay, e tem um problema, porque antigamente as pessoas eram consideradas criminosas quando elas cometiam atos homossexuais, né? Quando elas tinham relação com uma pessoa do mesmo sexo, elas eram criminosas. E ele sempre na clandestinidade e tinha um problema em se assumir, porque ele vivia uma vida tripla, que ele era um médico cirurgião neonatal, ele era super-herói e ele era mais alguma outra coisa agora que eu esqueci. E aí ele tinha que conviver com esses... Ele era gay, no caso, né? Ele tinha que conviver com esses 3 papéis, eles entravam em conflito. A gente vê também o Sky Fox, que seria como se fosse o Batman. Esse Trovão Azul, pelo que eu entendi, ele seria como se fosse o Ciclone, o Android Tornado, Tufão, uma porra dessa, esqueci o nome dele. Enfim, esse seria o Trovão Azul, o Sky Fox seria como se fosse o Batman, e ele tem uma coisa assim, vendo que a gente está acostumado a ver do Batman bom vivan, mulheres a rodo, ele passa a conhecer uma mulher que ele se relaciona, e a mulher é roubada por um brother, enfim, uma série de coisas que fizeram que nesse primeiro volume levasse até o ápice, e continuasse no segundo, onde a gente passa a focar mais no utópico, que seria o super-homem, a vida da mulher dele, a vida com a mulher dele, a vida dele, os ideais que ele tem, claras referências ao... Meu Deus, como é o nome? O negócio clássico da DC, onde o super-homem viaja pelo mundo entregando um bocado de presente. Eu esqueci, mas vocês vão me ajudar e vão deixar aí no comentário. Tem uma referência clássica aqui, bem óbvia isso. Tem também referência ao super-homem em vários aspectos, na questão de ter filhos, não ter filhos, por aí vai. O relacionamento dele com a Mulher Maravilha, que é a Lady Liberdade, que acho que é o nome dela que eles dão aqui. Então é basicamente isso, e vocês vão acompanhando o processo de transformação desse super-homem na questão do altruísmo dele e como é que ele passa a perceber que talvez o altruísmo não seja a melhor das soluções para o que ele espera da humanidade. E você vê o Sky Fox, que seria o Batman beirando entre o bom e o mal. Você vê que os ideais dele estão no lugar certo, mas a forma como ele aplica às vezes não muito. Você tem a questão da discussão racial, da discussão feminista, da discussão homofóbica, né, da sociedade. Tem vários pontos que são colocados aqui com base em cada um dos super-heróis. Cada um deles tem um problema.
e cada um deles reflete um dos aspectos que a gente deveria conversar sobre. Então, no fim das contas, eu acho que é bacana porque ele pega os super-heróis e ele coloca defeitos neles, que seriam para serem os seres superiores. Não é mostrada a origem deles, porque a origem deles é contada no Legado de Júpiter, mas é mencionado, então é interessante que você leia o Legado de Júpiter antes de você ler o Círculo, apesar disso daqui acontecer antes, porque eles vão falar como é que eles conseguiram poder, mas se você não leu, você vai ficar, tá, e eu vou para onde aqui, né? Então, basicamente, em termos de enredo, o que eu posso dizer é isso. Essa história toda acontece nos anos 60 e 70, tá? Por aí, por volta, eles vão indo e voltando, sempre mostrando, né, como é que a história progride, mas gira em torno disso. A gente tem aqui as capas, deixa eu mostrar o fundo. A gente também tem uma liga jovem, né, guarda jovem, se eu não me engano, que eles falam, que seria como se fosse os Jovens Titãs, mas não tem muito espaço aqui não, tá? Então tem aí. Vocês podem ver que agora, deixa eu ver se vai conseguir focar, eu acho que não. Mas no lugar de ter Miller World, que era o Legado de Júpiter, agora nós temos Netflix, porque a Netflix vai fazer série disso daqui, do Legado de Júpiter como um todo. Uma coisa boa no meu vídeo anterior é que eu já disse que esses materiais aqui iriam sair e que a gente também tem o Legado de Júpiter 2, que também deve sair em breve. Sobre a arte, a gente não tem mais o Frank Whiteley dentro da história, a gente só tem ele fazendo as capas. No primeiro volume a gente vai ter Torres e Gian Felice, são essas duas pessoas que estão trabalhando no livro 1, e Torres e Sprouse no livro 2. O interessante é que a arte dos dois, do Torres principalmente, né, e o colorismo não, que é outra coisa, a colorização do Sprouse e do Gian Felice combina muito com a época que a história se passa, porque ela se passa nos anos 70, 60, e você tem bem aquela vibe dos anos 60, 70, com um toque de modernidade. Eu acho muito bacana, combinou muito com a pegada do quadrinho. Eu fiquei preocupado porque eu não sou muito fã, eu vou abrir em qualquer página aqui o que saiu. Eita putaria, mas foda-se, pelo menos vocês vão ter uma noção aqui das coisas. Eu sou muito fã, não sou muito fã, desculpa, do Frank Whiteley. Eu gosto da arte dele, mas não é uma arte, meu Deus, que lindo. Ela sempre parece que tá meio fraca, meio tremida. Eu acho que é de propósito, provavelmente. Mas não é um negócio mal feito não, saca? Mas a do Torres eu acho que combinou muito com a história, principalmente pela questão da época que se passou. Não vou mostrar muito mais da arte não, acho que isso daí vocês podem procurar pela internet e achar. Em termos gerais, é uma história que eu gostei muito. Leitura rápida, leitura fácil, precisa de contexto, então tem que ler o Legado de Júpiter antes. Tem que também ter um certo conhecimento sobre os heróis da DC. Quanto mais você tiver, provavelmente melhor vai ser a leitura, ou pelo menos mais detalhes você vai pegar. Mas caso você não conheça muita coisa, você lendo isso daqui também vai ter bastante noção. E é isso, minha gente. Vale a pena, pra mim valeu, principalmente se você leu o Legado de Júpiter. Se você gostou, isso aqui também vai valer bastante a pena. Se você leu o Legado de Júpiter e não gostou, infelizmente não vai te satisfazer também não. Então é isso. Se você tem um comentário, alguma dúvida, deixa aí, tô aqui para ajudar vocês. Se não é isso mesmo, eu fico por aqui. Um beijo e um queijo para vocês e até a próxima resenha do Nerd Writer.